Sétima sessão ordinária do Conselho de Ministros analisa a proposta de lei das línguas de Angola e a alteração do Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças. República Democrática do Congo dá início à vacinação da população contra o ébola. Autoridades tentam conter o surto. Angola vence o Congo Democrático na quarta janela da FIBA em Dakar. Boa tarde, Angola. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Outra vez, boa tarde, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa aqui no Hoje Notícias. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. O Conselho de Ministros analisa hoje, na sua sétima sessão ordinária, a proposta de lei das línguas de Angola, entre os vários diplomas em apreciação no Palácio Presidencial. Na reunião estão igualmente em análise propostas e projetos ligados aos setores das finanças, indústria, comércio, cultura, pescas, agricultura, saúde, educação e relações exteriores. Entre os assuntos em destaque estão ainda a alteração do Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, a criação do Centro Industrial de Tecnologia Avançada e o regulamento da Lei dos Transplantes de Células, Tecidos e Órgãos Humanos. A reunião é presidida pelo Presidente da República, João Lourenço, e a jornalista Fernanda Gonga vai atualizar esta informação. Ora, precisamente, muito boa tarde, Adilson Garcia, e a vasta audiência da Rede Girassol terminou esta sétima sessão ordinária do Conselho de Ministros, aqui sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, em que estiveram em análise e apreciação vários diplomas, dentre eles aqui a proposta de lei das línguas de Angola, um documento que vai, portanto, depois ser remetido à Assembleia Nacional. É um diploma que estabelece os princípios e regras para o uso das línguas de Angola, de modo a promover a unidade e também o pluralismo linguístico e também a consolidação da identidade e cultura nacional. Ainda na área da cultura, foram também aqui apreciados os regulamentos da Lei Geral dos Arquivos e da Lei do Cinema e do Audiovisual, além da alteração do Estatuto Orgânico do Ministério da Cultura, que prevê a criação da figura do Secretário de Estado para as Indústrias Criativas. Na área da saúde, o Executivo apreciou o regulamento da lei sobre o transplante de células, tecidos e órgãos humanos, que estabelece os procedimentos para a realização de transplantes no país. Por outro lado, e vamos aqui olhar para um dos assuntos que também foi destaque, que foi a alteração dos estatutos de 3 departamentos ministeriais, nomeadamente Adilson Garcia. Aqui, os ministérios das Finanças, da Cultura e também dos Recursos Marinhos passam agora a contar com novos secretários de Estado. Aqui falamos dos secretários de Estado para os assuntos tributários do Ministério das Finanças, para as indústrias criativas do Ministério da Cultura e para a gestão do espaço e dos recursos marinhos do Ministério das Pescas e dos Recursos Marinhos. Estes foram, portanto, os diplomas apreciados que vão agora ser remetidos à Assembleia Nacional para a apreciação e também a votação. Nesta altura, Adilson Garcia, é o apontamento possível que nós podemos avançar após então esta sétima sessão ordinária do Conselho de Ministros, sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, que decorreu aqui nesta sexta-feira. Os cumprimentos são de Josué Massuaco e Fernanda Gonga. Boa tarde. Tomamos boa nota, obrigado por esta partilha. Acaba de chegar à nossa redação uma nota que passamos a ler agora. Por conveniência de serviço, o Presidente da República, João Lourenço, decretou hoje a exoneração de João Salvador dos Santos Neto do cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola, acreditado na República da Turquia. O diplomata havia sido nomeado para aquela função em janeiro de 2025 por decreto.
E na última quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Tete António, presidiu em Luanda uma reunião de coordenação interministerial sobre a participação de Angola na 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. O encontro reuniu diferentes departamentos ministeriais e as missões permanentes de Angola junto das Nações Unidas com o objetivo de assegurar uma atividade interinstitucional articulada, coerente e orientada para resultados durante a participação angolana na principal instância deliberativa da organização. O Mirex adianta em nota que a reunião permitiu definir uma posição nacional unificada sobre os principais temas da agenda da 81ª sessão da Assembleia Geral da ONU, bem como reforçar a articulação entre os setores governamentais responsáveis pela execução dos compromissos internacionais assumidos pelo país. Durante o encontro, os ministros das Finanças, da Justiça, do Ambiente e da Saúde apresentaram as respectivas prioridades setoriais e propostas de participação em eventos de alto nível. Os participantes analisaram ainda a agenda da delegação angolana, com particular atenção para os encontros bilaterais, a assinatura de instrumentos jurídicos, os eventos paralelos e outras iniciativas multilaterais destinadas ao reforço das relações de cooperação e das parcerias estratégicas de Angola. A reunião terminou com a aprovação das conclusões e das decisões orientadoras do titular da pasta da diplomacia angolana, enquanto responsável pela coordenação da participação diplomática do país na 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. A Câmara de Comércio Angola-China, agências de viagens e operadores turísticos de Angola estabeleceram na última quinta-feira uma rede de cooperação direta e oficial entre os players angolanos e chineses. A iniciativa está focada em apresentar Angola como um destino seguro, vibrante e preparado para o turismo de negócios e de lazer. Acordar a realização de uma viagem de familiarização conjunta à China e, em contrapartida, organizar a recepção de operadores chineses em Angola para incentivar o produto turístico nacional foi um dos assuntos em abordagem durante o workshop promovido pela Câmara de Comércio Angola-China. Segundo os operadores turísticos, é fundamental reforçar a política sobre as potencialidades culturais e turísticas angolanas no gigante asiático através da afirmação de uma rede de cooperação direta e oficial entre os players do setor. Nós precisamos que o governo ponha especialistas em turismo, que é para dar uma força durante o 11 de novembro, falar da nossa cultura, hábitos, costumes, nossa gastronomia, artesanato. Até agora podemos falar de uma outra vertente, turismo de recursos raros, porque nós temos aqui cerca de 50 minerais que têm que ser divulgados para o nosso país. Turismo de carnaval, turismo de águas termais, as nossas potencialidades turísticas, Calandula, Serra da Leba, Morro do Moco e mais. Tem que ser mesmo bem divulgadas. Nós temos estado a observar que existe um movimento muito grande, existe já relações bilaterais de negócios muito avançados, muito profundos, com a Angola e a China, mas no que tange a turismo, turismo de lazer em particular, nós temos visto um movimento muito pequenino. Então, queremos ver a possibilidade de buscar esta oportunidade, de explorar esta oportunidade, mas para isso é necessário que nós tenhamos produtos estruturados, produtos bem formados, serviços para ir vender, para que possamos atrair a atenção do turista chinês. Os operadores turísticos entendem ainda que as rotas de transportação aérea para a China devem ser mais atrativas para potenciar produtos e serviços comerciáveis.
Nós, com a abertura recente, a reabertura, a retomada dos voos Luanda-Guangzhou, e tendo em conta a potencialidade do mercado chinês, especificamente naquele ponto onde a TAG faz o seu ponto de destino final, para nós é muito importante, porque o Guangzhou é um dos centros de negócios mais importantes da China, para não dizer do mundo. Então é exatamente isso. Esse exercício, ver a possibilidade de potenciar, de fazer esta rota mais comercial. E o vice-presidente da Câmara de Comércio Angola-China, Fo Emmanuel Miguel, reafirmou o compromisso da instituição em fomentar o turismo para a diversificação da economia nacional. A Câmara de Comércio Angola-China está atenta em tudo quanto se dá o aspecto investimento. E o turismo não está fora disso, o turismo também faz parte daquilo quanto são ao fomento à economia angolana. Através do turismo nós podemos angariar aquilo quanto são fundos para o país e a Câmara está atenta. Câmara de Comércio Angola-China, agências de viagens e operadores turísticos de Angola estabeleceram nesta quinta-feira uma rede de cooperação direta e oficial entre os players do setor. A província do Bengo registrou o primeiro caso de Mpox. O anúncio foi feito na última quinta-feira pelo Departamento Local de Saúde Pública, que informou igualmente que o caso foi detectado precocemente pela vigilância epidemiológica, tendo o paciente sido imediatamente isolado no Hospital Provincial do Bengo. As amostras foram posteriormente encaminhadas ao Instituto Nacional de Investigação em Saúde, onde a infecção foi confirmada laboratorialmente. Segundo de facto as autoridades, a situação está controlada e até ao momento não foram registrados outros casos na província. O paciente em causa é residente na província do Bengo e esteve recentemente na República Democrática do Congo e na província de Cabinda, zonas consideradas de maior exposição à doença. A Mpox, conhecida como varíola dos macacos, é uma doença viral que pode ser transmitida através do contacto próximo com uma pessoa infectada, nomeadamente por contacto com lesões, fluidos corporais ou materiais contaminados. E o município do Luau, no Mochico Leste, registra atualmente 17 casos de Mpox. De acordo com o diretor municipal de saúde, os pacientes apresentam quadro clínico estável e estão a receber acompanhamento médico. É uma informação para acompanhar nos próximos serviços de informação aqui da Rede Girassol. 2 cidadãos nacionais de 31 e 38 anos de idade, respectivamente, foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal do BIE por terem sido encontrados em posse de restos mortais de cidadãos que eram dados como desaparecidos. No município do Luando, as vítimas, identificadas pelos nomes de Ernesto Castro, de 8 anos de idade, tido por desaparecido no dia 26 de julho do ano em curso na Vila Municipal do Luando, e Domingas Figueiredo, tida por desaparecida no dia 8 de agosto do ano em curso, também naquela localidade, por competentes mandados de detenção, busca, revista e apreensão, diligências levadas a cabo para a busca dos cidadãos desaparecidos de formas misteriosas no seio das suas famílias, culminaram na tarde de 25 de agosto com a detenção do implicado de 31 anos de idade, que responde pelo nome de Gelito Francisco, por ter fortes indícios do seu envolvimento no crime de homicídio qualificado contra as vítimas, utilizando para a consumação do crime instrumentos contundentes, no caso katanas, enxadas e pás, apreendidas. Seguidamente despedaçava os corpos das vítimas, extraía gorduras para fazer óleo alimentar, com o qual utilizava para confeccionar os seus alimentos, secava a carne humana, posteriormente fazia de suas refeições diárias. Em posse do detido foram encontrados
ossos humanos, bem como alguns fragmentos de carnes secas que se presumem ser de corpos humanos. No município do Cuito, operacionais do SIC detiveram um cidadão de 38 anos de idade, identificado pelo nome de Laurindo Cassinda, por ter sido encontrado em sua posse 4 crânios e ossadas de restos humanos, presumivelmente dos cidadãos que em vida respondiam pelos nomes de Severino Suque, Higino Praia, Loti Chapuaquiço e Delfina Naquaiela, com as idades não reveladas, desaparecidos no município de Camacupa nos anos de 2010 a 2012. Dados preliminares colhidos pelo SIC no Bié dão contas que o implicado terá levado as ossadas das vítimas da província do Bié para a província de Benguela, mais concretamente no município de Balombo, onde permaneceu com os mesmos na sua residência durante 14 a 16 anos, respectivamente. O município do Ebo, província do Kwanza Sul, celebra 111 anos de existência. O município do Ebo quer criar mais oportunidades para fixar os jovens e atrair novos investimentos. E o nosso colega Simão Pedro acompanha as festividades e traz outros dados aqui para o Hoje Notícias. Vamos falar com Simão Pedro. Simão, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Boa tarde, audiência da Rede Girassol. Estamos no Kwanza Sul, concretamente no município do Ebo, que completa 111 anos de existência. Mas, além de existir, há também desafios. É nesta perspectiva que vamos à conversa com o senhor administrador Antônio Quitus de Oliveira, que vai dizer sobre alguns desafios que o município enfrenta e caminhos para que se melhore. Senhor administrador, estamos em direto ao Girassol, a Hoje Notícias da Rede Girassol. Ebo, 111 anos e também desafios, sobretudo na juventude. Boa tarde, Rede Girassol. Boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, sim, o nosso município completou agora, no dia 20 do corrente mês, 111 anos de existência, desde que atingiu esta categoria de município, tanto desmembrando-se assim dos distritos do Ambuim e da Sela, que é atualmente o Akukungo. Portanto, o nosso município já tem esses 11 anos. De lá para cá temos estado a trabalhar para fazer desenvolver o nosso município. Sabe que este trabalho exige alguma coragem por conta dos desafios, e aqui perguntou-nos, os desafios são grandes. Nós hoje já temos asfalto até aqui à sede do município e o desafio ainda continua, com primeiramente melhoramento de todas as vias de acesso que trazem que ligam dos principais centros de produção. Nós temos uma estrada que é o nosso tira-sono de todos os dias, que é a estrada que liga a comuna do Assango, que é o município da Gabela, ao Morro do Tongo, já município do Akukungo. É um desafio grande que nós temos. Tínhamos também desafio ligado à energia, temos, com as devidas aspas, mas nos próximos dias isso resolve-se já, sendo que estão a ser montadas aqui algumas instalações da subestação elétrica que poderá ser ligada agora mesmo, já nos próximos dias. E aí vamos ter uma das questões muito grandes minimizadas. Claro, isso junta tudo aos serviços sociais básicos que temos que oferecer à nossa população e às vezes temos alguma dificuldade. Isso faz com que alguns jovens nossos vão saindo do município para fazer formação em outras paragens. E por conta disso nós usamos um programa muito grande, que é de investimento no setor da formação académica. Estamos a construir agora um instituto técnico de administração e serviços, que vai trazer uma outra oferta formativa aos nossos jovens, fazendo com que deixemos de oferecer simplesmente os cursos de ciências econômicas e jurídicas, ciências humanas e físicas e biológicas nos liceus 2 que nós temos. Uma mensagem para os teus munícipes? A mensagem é de esperança e de coragem também. Sabe que para encarar alguns desafios precisamos de alguma coragem, mas certamente a esperança que todos devem ter é aquela de que amanhã será melhor. Porque nós estamos a trabalhar, temos estado a dar o nosso máximo, e temos quase a certeza que com a energia que chega nos próximos dias, que foi uma grande luta que nós tivemos que fazer, vamos ter melhoramento dos nossos serviços sociais básicos e também a criação de jovens dos seus próprios empregos, criando assim o autoemprego e diminuir aquilo que temos estado a lutar, que é a delinquência, a prostituição e outros males que afetam hoje a nossa juventude. Muito obrigado.
Era então Antônio de Oliveira Quetus, que é o administrador municipal do Ebo, tecendo palavras de esperança e coragem para os jovens do seu município. Mais dados em relação à nossa estada cá no município do Ebo será no Girassol Jornal e noutros espaços de informação da Rede Girassol. Simão Pedro, Armando Teodoro, Ebo, Rede Girassol, boa tarde. Equipa, boa tarde, tomamos boa nota. O município do Luau assinala hoje os seus 70 anos de existência sob o lema Luau fazer tudo com todos para o desenvolvimento integral. E para falar sobre este assunto está em direto o nosso colega, o repórter Abel Cacanjo. Abel, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Boa tarde, estamos nesse exato momento na província do Mochico Leste, especificamente no município do Luau, que celebra hoje 70 anos de existência. Neste exato momento está a decorrer uma conferência que fala sobre o desenvolvimento, que tem como lema Luau fazer tudo com todos para o desenvolvimento integral. Neste exato momento vamos ouvir o discurso do vice-governador para a área social. É nossa responsabilidade criar condições para que a posição estratégica do Luau deixe de ser apenas uma vantagem geográfica e passe a constituir-se num verdadeiro motor de desenvolvimento econômico e de criação de oportunidades. Neste contexto, que enquadramos a visão estratégica do Executivo liderado por Sua Excelência, Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, já temos energia e continua o processo de eletrificação nos bairros. Está em processo bastante avançado os estudos para a implementação da estação de captação, tratamento e distribuição de águas para atender mais de 35 mil ligações domiciliares. Vamos aumentar a oferta dos serviços de saúde, de modos a melhorar a assistência médica e medicamentosa, continuar a melhorar a oferta formativa através da promoção de cursos técnicos profissionais e de formação de professores e, quiçá, um polo universitário no mais curto espaço de tempo, bem como criar condições adequadas para a prática e o desenvolvimento do desporto comunitário, do desporto escolar, bem como outras iniciativas que ajudem na ocupação do tempo saudável e harmonioso, livre da juventude. Este foi o discurso do vice-governador para a área social, que falou sobre o desenvolvimento do município, mencionou a questão da energia e água e outros serviços básicos para a população. Aqui fala para vocês Abel Cacanjo, a partir do município do Luau, na província do Mochico Leste. Cajo, boa tarde. Obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota e seguimos para o primeiro intervalo desta edição. Voltamos logo a seguir com mais atualidade informativa nacional e internacional. Eu conto com a sua audiência. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Hoje Notícias. Já sabe, temos todo o interesse em mantê-lo sempre bem informado. 150 jovens receberam, nesta sexta-feira, kits de apoio aos negócios criativos e fomento às oportunidades de empreendedorismo. O jornalista Ernesto Jaime encontra-se no Instituto Guimarães Rosa a acompanhar a cerimónia de entrega desses kits e entra agora em direto. Jaime, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Viva, boa tarde, Adilson Garcia, boa tarde também para a audiência que nos acompanha. Tal como fez referência, são 150 kits que vão poder ajudar jovens criativos e jovens também franqueados que vão então poder ser suporte para o seu dia-a-dia no exercício profissional, no caso na venda de negócios que muitos criaram e outros vão então se juntar a franquias, no caso marcas que já existem e que agora estes mesmos franqueados poderão vender
os produtos destas mesmas marcas. É um projeto que está a ser levado a cabo então pelo Instituto Nacional de apoio a pequenas e médias empresas, no caso o INAPEM. No caso, estão dentro deste projeto o projeto Recria e também o projeto Replica. Vamos à conversa com Teófilo Tati, que é gestor do projeto Replica. Muito boa tarde, em direto para Hoje Notícias da Rede Girassol. Queremos entender melhor que kits são esses que vão ser entregues hoje, 150, e como é que foi o processo de seleção, bem como também de formação. Eu sei que tiveram uma formação. Exatamente. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores que nos acompanham nesse momento. O que nós queremos aqui transmitir é um evento que integra naquilo que é o processo de formação dos empreendedores, do ponto de vista criativos e do ponto de vista também de franqueados, que são aqueles que aderem às marcas já conceituadas no mercado. E esse processo teve uma base de inscrição através do nosso portal, que é o replica.ao, e hoje nós, depois de formação, vamos levar aqui aos empreendedores kits de formalização para dar início aos seus negócios, visto que o INAPEM, na sua natureza de apoio a micro, pequenas e médias empresas, tem essa característica também de combater a informalidade. Por esta via, nós trazemos os kits que vão fazer a fase de formalização dos seus negócios, onde eles também queremos levar a inclusão digital, uma vez que estamos numa era digital e com muita velocidade aqui em termos de informação. Nós não queremos ficar de fora em termos das atualizações e as tendências do mercado. Nessa perspectiva, nós temos aqui criativos que vão receber provavelmente 90, estamos a falar de 90 kits, e também os franqueados que vão receber 60, fazendo um total de 150 kits para essa fase. E em cada província vai se seguir também, porque nós formamos inicialmente em 4 províncias, para aquilo que é o Replica, formamos em Luanda, Benguela, Huila e Huambo. Então vamos levar também esses kits para essas províncias, a fim de dar oportunidade aos empreendedores beneficiários, uma iniciativa dos seus negócios quando se trata de formalidade. Esse é o objetivo dos kits que aqui serão entregues aos empreendedores. Muito obrigado. Ouvimos as palavras de Teófilo Tati, que é o gestor do projeto Replica, que está dentro do INAPEM. No caso, são 2 projetos que foram criados pelo INAPEM, o Recria e também o Replica, que visa então ajudar jovens que pretendem criar, ou seja, pegar os seus negócios, no caso fazer lucrar, e também poder então fomentar a economia digital. Esta é uma matéria que nós vamos acompanhar noutros espaços informativos da Rede Girassol. As imagens são de Miguel Soares, Ernesto Jaime, a partir do Instituto Guimarães Rosa, em Luanda. Boa tarde. Equipa, boa tarde. Tomamos boa nota. Obrigado. Mais de um ano após a aprovação da lei sobre o regime especial de disponibilização e consumo de bebidas alcoólicas, que proíbe a comercialização e o consumo destes produtos num raio de até 300 metros de escolas, hospitais e outros locais sensíveis, o incumprimento da medida continua a ser visível em vários pontos da capital do país. A nossa equipa aqui da Rede Girassol constatou esta realidade nos municípios do Sambizanga, Rangel e Manhanga. A legislação aprovada pela Assembleia Nacional em janeiro de 2025 surgiu com o objetivo de reduzir a exposição de crianças e adolescentes ao consumo de bebidas alcoólicas e reforçar a proteção dos espaços educativos. No entanto, a realidade observada no terreno demonstra que o cumprimento da norma ainda constitui um desafio. Nas imediações de algumas escolas visitadas, bares, roulotes e pontos de vendas continuam em funcionamento, situação que preocupa pais e encarregados de educação. Pronto, não fica bem, porque isso
provocará, sei lá, futuramente ou mesmo na atualidade, com que as crianças ou os adolescentes, quer dizer, praticamente sejam obrigados a recorrer a isso, né? Porque eu não concordo com a proximidade de venda de bebidas, principalmente alcoólicas, junto aos estabelecimentos escolares. Em termos de segurança não é seguro, mesmo porque as pessoas que consomem em si só já provocam certos comportamentos negativos. Então isso provocará, de certeza absoluta, outros comportamentos, né, que fogem à margem do que se pretende, principalmente junto aos estabelecimentos escolares, né? Os pais mostram também preocupação com a poluição sonora causada pelos estabelecimentos, sobretudo durante os horários de aulas. É um dos fatores também que influencia no baixo rendimento escolar de muitos estudantes. Só mesmo, além do álcool, temos também a questão da música, como podemos constatar. Então isso desencadeia, porque ou presta atenção na aula ou presta atenção na diversão que está por fora. Outra preocupação foi quanto ao aliciamento e ao contacto precoce de crianças e adolescentes com bebidas alcoólicas. Os estudantes muitas das vezes não fazem isso por querer, são por influências um dos outros. Os que não têm esse costume, né, podem acabar ser influenciados por simples facto de o local ser mais próximo. Uma pessoa que quase não tem interesse para o consumo de bebidas alcoólicas, né, isso fica muito difícil ele se apegar ou se aconchegar se o local for distante. Mas se esse local for próximo, né, no princípio talvez vai falar, não, eu só quero ir pausar, mas não farei nada, não aceitarei influência. Mas com o andar do tempo, né, conforme dizem, o espaço influencia muito. A lei prevê multas que variam de acordo com a gravidade da infração, o que pode abranger o encerramento temporário dos estabelecimentos e a suspensão das licenças de funcionamento. As obras de requalificação das vias do município do Calumbo, província do Icolibengo, decorrem a bom ritmo e já vão a um nível de execução física de 20%. Nesta altura, os trabalhos estão concentrados na preparação do terreno, execução da caixa e colocação de tubagem de drenagem. Segundo o diretor provincial do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística da província do Icolibengo. Durante uma jornada de trabalho orientada pelo governador provincial do Icolibengo, Ausílio Jacob, foram acompanhadas as intervenções em curso na via que liga Gude à centralidade do 8000, bem como noutras artérias do município, com destaque para as vias do Mushima ao Moche e do Resort Bantu. Os munícipes enalteceram o avanço das obras. Da imensa alegria que eu venho declarar aqui a todos os utentes, a todos que estão nos ouvir diretamente, informar que vai um mês que o administrador esteve cá para dar a primeira pedra e em pouco curto tempo as coisas aconteceram. É só para entender que o governo está pronto. Um sentimento de perfeição na qual vai ajudar muito e vai beneficiar nós que residimos aqui, que fizemos o nosso corre-corre aqui, criando as melhores condições de trabalho, não só de trabalho, e ajudar o desenvolvimento social. Segundo José Joaquim, diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística da província do Icolibengo, estão a ser desenvolvidas ações em coordenação com o empreiteiro para maior dinâmica e execução dos trabalhos e garantir o cumprimento das metas estabelecidas. Estamos a acompanhar uma jornada de trabalho dirigido por Sua Excelência São Governador Dr. Ausílio de Oliveira Martins Jacob, as vias do município de Calumbo. Estamos a falar das vias do Mushima Moche, que vai até a centralidade do Zango 8000, a via da Gude, que vai até ao Resort Bantu, e a rua do Resort Bantu até aqui a Pire. A avaliação que temos é que as empreitadas já tiveram seu início. Estamos a falar aí em cerca de 15, 20% já de trabalho feito de abertura de caixa, colocação de tuvenal, e estamos agora a trabalhar com o empreiteiro para imprimir nova dinâmica no trabalho.
As vias em construção abrangem uma extensão de 9 quilômetros e deverão contar com as principais valências exigidas atualmente numa infraestrutura rodoviária. Esta via tem 9 quilômetros e 200 metros. Ela contempla 7 metros de largura, 2 faixas de rodagens, vai contemplar iluminação pública, passeios e vala de drenagem. Pavimento em betão. Todas as outras ruas do município de Calumbo, no caso esta do Mochima, do Resorto Bantu e as outras duas, serão pavimento rígido em betão, com iluminação pública, vala de drenagem onde haver necessidade, passeios e também redes técnicas. A primeira fase do projeto tem a conclusão contratualmente prevista para meados de 2027. Em função dos pagamentos e também da velocidade da empresa em executar a empreitada e remeter os autos de medição, podemos terminar antes do período contratualmente aceite. No local, um dos fiscais da obra explicou que os trabalhos decorrem atualmente na fase de ensaios para o compactamento dos solos, uma etapa considerada fundamental para garantir a estabilidade e a qualidade da futura plataforma rodoviária. Estamos a ter essa intervenção. Nesse momento estamos a fazer o lançamento do solo de empréstimo, que por sua vez, após a realização dos ensaios, então vamos poder fazer o grau de compactação. Em função da compactação dos solos, só assim vamos fazer então o assentamento do Tuvenal. Do quadrante internacional, a República Democrática do Congo iniciou a vacinação da população contra o ébola, numa altura em que as autoridades de saúde trabalham para conter o surto com um crescimento mais rápido da história. Confira esta matéria e outras no Compacto Internacional. O ministro da Saúde, Roger Kamba, afirmou no lançamento da campanha nesta quinta-feira que vai ser administrada a vacina Ervebo e a prioridade neste processo são os profissionais de saúde e outros trabalhadores da linha da frente no combate ao ébola. A vacina se mostrou eficaz em surtos anteriores causados por um tipo diferente e mais comum da doença. Até terça-feira, a República Democrática do Congo tinha registrado 5.713 casos confirmados, incluindo 2.744 mortes, segundo dados do governo. O surto está concentrado na província de Ituri e é considerado o mais letal dos 17 surtos de ébola ocorridos no país. A Organização Mundial de Saúde afirmou que continua fora de controlo e está a caminho de ultrapassar o surto de ébola da África Ocidental de 2014-2016, o mais mortífero de que há registro, que matou mais de 11 mil pessoas, principalmente na Guiné, Libéria e Serra Leoa. Pelo menos 472 pessoas morreram na sequência da enxurrada devastadora registada na fronteira entre o Nepal e o Tibete, de acordo com o último balanço provisório divulgado hoje pelas autoridades nepalesas. Do lado da China, as autoridades reportaram 3 mortes no seu território no Tibete, elevando o número total provisório de mortos no desastre para pelo menos 472, com mais de 1.400 desaparecidos, incluindo centenas de estrangeiros. 1.545 feridos foram resgatados e dezenas de pessoas estavam a receber tratamento médico na capital Katmandu, disseram as autoridades nepalesas. O Nepal congratulou-se hoje com a ajuda financeira internacional oferecida desde a enxurrada devastadora de quarta-feira na fronteira com a China, mas garantiu não necessitar de assistência para operações de socorro. O Comando Central Militar dos Estados Unidos, CENTCOM, responsável pelo Médio Oriente, declarou o Estreito de Hormuz aberto depois de as forças norte-americanas terem removido as minas marítimas da via navegável. As rotas marítimas internacionais e reconhecidas no Estreito estão livres de minas marítimas colocadas a meses pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, graças ao trabalho incrível das Forças Armadas, disse o comandante do CENTCOM, Almirante Brady Cooper,
na quinta-feira, num vídeo publicado na véspera do 6º mês do conflito. Segundo Cooper, mais de 20 navios de guerra e centenas de aeronaves participaram nas operações no Estreito de Hormuz e cerca de 50 mil soldados estão a impor um bloqueio contra o Irão, impedindo-o de exportar petróleo dos seus portos. Momento para o segundo intervalo. Volte connosco logo a seguir. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Hoje Notícias e começamos esta parte com o desporto. Angola derrotou o Congo Democrático por 100-68 na primeira jornada da 4ª janela FIBA que decorre em Dakar, no Senegal. Na arena de Dakar, Senegal, o 5 angolano entrou melhor na partida, vencendo o primeiro quarto por 25-20, fruto da grande capacidade defensiva. No segundo período, a Angola voltou a evidenciar a imagem do seu basquete, intensificando a marcação defensiva, obrigando os congoleses democráticos a lutarem apenas 10 pontos contra 26 da nossa seleção. A passagem do intervalo maior, os 12 vezes campeões africanos já lideravam o placar por 51-30, gordos 21 pontos de diferença. No terceiro bloco da partida, com a utilização dos 12 eleitos para esta etapa de apuramento mundial em modo de gestão, Angola perdeu por 18-19, todavia o resultado global continuou a favor dos pupilos de Pepe Claros por 69-49. No quarto e derradeiro período do jogo, Angola voltou a acelerar, convertendo 31 pontos contra 19 dos vizinhos do Norte. Placar final, Angola 100, Congo Democrático 68, obesos 32 pontos de vantagem. O MVP da partida foi o extremo poste Aboubacar Gako, com 18 pontos, 6 triplos convertidos em 9 tentativas, além de 4 ressaltos. Na equipa nacional, 5 jogadores chegaram aos 2 dígitos. O base Shield Dundão esteve à beira do duplo-duplo, 13 pontos e 8 assistências. O extremo base Gerson Lucani anotou 13 pontos. O também extremo base Celton Miguel converteu 11 pontos e o extremo poste Makashi Brás marcou 11 pontos e capturou 6 ressaltos. Com a vitória, Angola mantém-se na corrida ao Mundial de Basquete Qatar 2027. O nosso país soma 12 pontos no grupo F, colheita de 5 triunfos e 2 derrotas. Angola volta a jogar neste sábado às 19h30 diante do Senegal e equipa da casa na segunda jornada da 4ª janela FIBA. O 1º de maio de Benguela perdeu diante do 1º de agosto por 2-1 no jogo da segunda jornada da Liga Unitel Girabola 2026-2027. Oportunidades de jogo repartidas entre as duas equipas, com um Maio que parecia meio trêmula diante dos militares que procuravam e com alguma facilidade jogar no terreno dos donos da casa, o 1º de maio de Benguela. A insistência de 1º de agosto deu lugar ao primeiro golo, marcado mostrou mais atrevimento e criou várias oportunidades de golo, feito que conseguiu aos 71 minutos por meio de Profi, através de um remate assistido por Márcio Luvambo. Mas a alegria dos proletários durou apenas 3 minutos. Não tardou, Dagou colocou novamente os militares à frente do marcador no minuto 74, através deste cabeceamento. Apesar da vitória, Felipe Zanza disse ter falhado com os seus jogadores, dado o plano gizado que dificultou a atuação da equipa, a par de outras situações. Penso que no primeiro tempo nós tínhamos mais oportunidade, tínhamos mais posse de bola. Só que nesse momento vou pedir desculpa aos meus jogadores, porque o planeamento que eu fiz complicou muito no nosso jogo. Nós estamos habituados a sair de voo, treinamos de manhã e saímos sempre de voo. Ontem nós treinamos de manhã e saímos um pouco tarde
de Luanda, são quase 12, 13 horas, chegamos aqui quase 23 horas. E isso também nos causou muitos problemas no segundo tempo, e que a equipa ficou muito cansada e o 1º de maio aproveitou o segundo tempo. O técnico Águas da Silva afirmou que a sua equipa esteve bem em campo, dadas as oportunidades criadas. Porém, elogiou o adversário, que soube aproveitar os erros dos jogadores do meio. Felizmente foi um bom jogo. Foi 1 de agosto que a primeira parte entrou melhor do que nós, temos que reconhecer isso. Fez o golo, nós fizemos as correções essa segunda parte, acho que todo mundo viu. Tivemos inúmeras oportunidades, infelizmente não fizemos, mas o futebol vale para quem marca. Marcou o 1 de agosto, ganhou o 1 de agosto. Penso que quando se ganha, temos que dizer que o 1 de agosto ganhou bem. Segunda jornada do Girabola, 1 de maio perde diante do 1 de agosto por 2-1 no arranque da Liga Unitel Girabola 2026-2027. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem e até o nosso próximo encontro.